Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, Padre, nós, através do desafio JMJ, que é aquela competição que a gente conversou com o senhor desde o início de outubro, para o nosso anseio de querer ir para a Polônia e, de alguma maneira, ajudar na caminhada da paróquia. Então, a gente já vem fazendo há muito tempo, só que agora é funcionado pelo desafio JMJ. A primeira tarefa, que foi a parte dos vídeos sobre a história da igreja, a história da nossa paróquia, que casou muito bem com a caminhada da nossa paróquia durante esse ano, dos 75 anos. E agora, mais uma atividade que casou bastante com o que a nossa paróquia estava pretendendo fazer, que é essa atividade do recenseamento. Surpresa para nós, o pessoal também participou bastante, foram nas casas, o tamanho e as dimensões da nossa paróquia. A gente imaginava que era uma coisa muito menor. Pegando as pessoas que frequentam a nossa igreja e o número de pessoas que fazem parte desse território, o número dá uma diferença muito, muito grande. Mais de 100%, quase 200% de diferença da quantidade de pessoas que frequentam a nossa comunidade e que efetivamente vivem no nosso bairro. Então, falando um pouco mais de números palpáveis, com as nossas visitas nós não conseguimos atingir todo o território paroquial. Isso é algo que demoraria meses, muito mais do que apenas 30 dias. Seria uma coisa praticamente meio ano para conseguir atingir cada pessoa, cada família, cada condomínio, cada comércio. Então a gente fez um levantamento um pouco superficial, mas um levantamento que também assusta da mesma maneira. Então, com essas visitas, percebeu-se que o nosso bairro tem aproximadamente 200 mil habitantes. Nosso bairro, eu digo, nosso território paroquial. E o número de pessoas, como o senhor bem sabe, que frequentam a nossa igreja, no final de semana, chega a 1.200 pessoas. E um número um pouco grande. Mas, em relação à quantidade de pessoas que fazem parte da nossa paróquia, não dá para acreditar. Pensando um pouco do tamanho do nosso território, um mapa como esse, desse tamanho, seriam mais ou menos 20 páginas dessas para compor o nosso mapa paroquial, nessa escala. Então, para o senhor ter uma ideia do tamanho das dimensões da nossa paróquia. Como o senhor chegou esse ano, isso é importante para ajudar na caminhada da nossa paróquia no próximo ano. Então, e uma coisa também que vocês devem ter visto muito é que as pessoas vêm para cá para dormir. Nós somos considerados, pela sociologia, um bairro dormitório. Ou seja, as pessoas vêm para cá, dormem e voltam para o centro a trabalhar. Apesar da nossa proximidade com a região central da cidade de São Paulo, o número de pessoas que fica no bairro durante o dia é muito pequeno. Então, com o número de pessoas que a gente visitou, 1.036 pessoas a 3.000 nessa faixa ficam aqui. O restante está tudo fora do espaço que a gente visitou. Então, multiplicando para o território total, são mais ou menos 60 mil pessoas ficam aqui no bairro e 140 mil saem para trabalhar. Dentre as idosos, mães com gestantes também, com crianças, então é um número grande também. Quanto a comércios, é muito comércio, principalmente no entorno aqui da nossa comunidade. Nós temos mais de 1.000 comércios, só numa região pequena aqui em volta da nossa paróquia, da paróquia física. Que mais? Condomínios, nós vivemos um agulheiro. Essa é a realidade da nossa paróquia. É um agulheiro, onde a cada dia surge uma agulha gigante chamada condomínio, e vamos subindo. Nosso bairro cresce para cima, não mais para os lados. Quanto à acolhida, eu acho que a Camila deve ter percebido isso bastante com as pessoas, que elas têm um pouco de receio. Não é isso? Elas ficam um pouco... João também deve ter passado por alguma experiência. Se tem alguma coisa... Tá bem parada? Eu e a Tainara, fui na casa de uma mulher, aí ela chegou e falou assim, pode fazer assim a pesquisa, tudo, a gente perguntou tudo. Aí a gente vai perguntar quantas pessoas moravam na casa, por último. Ela falou, isso é necessário mesmo? Eu falei assim, se a senhora não quiser responder, não precisa responder. Ela falou, não gostaria de responder essa pergunta. Quantas pessoas moravam na casa dele? Então a gente veio também com um pouco de receio. Então, a gente, nossa cidade é uma cidade grande e a violência cada vez mais crescer. As pessoas até tinham receio de abrir a porta, né? Ela abria a janela e falava lá que a gente queria. Ou às vezes nem falava, abria a janela e fechava. Daí uma coisa um pouco mais palpável, pensando no que a gente pode fazer, é justamente isso. Como a gente vive num bairro, fica numa paróquia que tem aproximadamente 200 mil pessoas, e apenas 1.000 pessoas, e olhe lá,
vêm participar das nossas missas. 1000 pessoas caminham com a gente, às vezes a gente não faz tanta presença junto deles. Então acho que o nosso maior desafio, mais que o desafio de JMJ, vai ser o desafio de tornar nossa igreja, a palavra simplesmente presente nessas famílias, nesses lugares onde a gente nem chegou a conhecer. Favelas também, nós temos favelas aqui, mas a gente já também tem um trabalho junto a elas. Então, vocês, que ideias vocês dariam para a gente poder começar um trabalho com essas pessoas? Eu acho que assim, algumas pessoas, por exemplo, de mais idade, por exemplo, quando a gente passava nas casas, perguntava se elas frequentavam a Santa Mídia, algumas falavam que elas não frequentavam por elas não conseguirem vir até aqui, ou algumas por não ter tempo. Tinha vários assim, como posso falar? Motivos. E às vezes ela não consegue vir até aqui, ela não tem ninguém para vir, não tem ninguém para traga ela aqui. Uma coisa também que seria interessante a gente divulgar mais é uma maneira de evangelização, um tanto quanto simples, mas que atingiria muitas pessoas da nossa paróquia, através do nosso informativo paroquial. Se tivesse como a gente fazer um trabalho de entregar esse informativo pelo menos uma vez ao mês, essas pessoas, essas casas, seria algo interessante. Porque lá dentro da nossa programação, nossos telefones, nossos horários, nossas atividades, algo que de alguma maneira também estaria presente. Assim como outra, por exemplo, a do Evangelho, a Associação Santo Expedito, a Associação Divino Pai Eterno, Missa da Imaculada, eles fazem um trabalho de passar de casa em casa, dando panfleto, dando orações. Isso é uma maneira também de evangelizar de uma maneira prática. Isso também é atendendo o que o Papa Francisco disse, né? Vamos ao encontro das pessoas, trazer elas para perto de nós. A igreja que se lança, traz as pessoas. Além disso, uma coisa que a gente pensou e acha interessante, muitas pessoas da comunidade estão espalhadas por aí e poderiam servir um espaço para a gente fazer orações, por exemplo. A gente vai num determinado quarteirão, fala com alguém da comunidade que mora lá e propõe, vamos marcar um dia, fazer um terço aqui na sua casa, você convida seus vizinhos, já é uma maneira de se fazer presente também. Nós temos uma grande lista de ministros da Eucaristia, que às vezes ficam tão presos nas celebrações, também poderiam fazer esse trabalho de visitar as casas. Eles poderiam ser feita uma preparação para eles também. Outra coisa que a gente poderia pensar, que é algo que tem um custo um pouco maior, seria a construção de pequenas capelas espalhadas pelo nosso território. Apesar de um metro quadrado aqui na Vila Prudente ser algo muito caro, mas é algo que a gente poderia pensar, pelo menos um pouco mais naquela região da Rua Jumana, que é na extremidade da nossa paróquia, não tem igrejas muito próximas, porque as igrejas que elas estão perto, quando o território se estende tanto que não tem nenhuma igreja católica próxima. Daí onde as outras denominações conseguem construir pequenos templos e atraem as pessoas. Então é algo a se pensar. E o que o senhor acha? Bom, mesmo esse levantamento, ele é um levantamento que não contempla, digamos, a totalidade de quem mora dentro da nossa área geográfica, né? É um número, digamos, hipotético, né? Mas digamos que seja aproximado, 200 mil, pode ser que desses 200 mil, grande parte pode nem ser católico, a outra parte pode ser de uma outra religião. Então vamos ficar com a metade, teoricamente, 100 mil. Atingimos 1000. Nós vamos ter que colocar no CPP, fazer esse balanço e todo mundo se colocar nessa atitude de estudar essa realidade que a nossa paróquia está inserida, né? Então nós temos que colocar no CPP e fazer todo mundo estudar esse material que vocês escolheram e todo mundo pensando juntos de que forma que a gente pode abordar essa realidade. Mas 2 coisas é importante falar para vocês, viu, gente? Primeira, agradecer vocês, o empenho que vocês tiveram, a dedicação em sair pelas ruas e poder se colocar nessa atitude, né, de poder ir na casa das pessoas. Isso é muito importante para nós, paróquia, e para vocês também essa experiência de sair na rua e poder identificar as realidades da qual a nossa paróquia
está situada, eu acho muito importante. Dar os parabéns para vocês e a gente poder agora olhar para frente. Então, duas coisas além desse olhar para frente, eu queria dizer para vocês. A primeira, uma das coisas que vocês falaram e identificaram nos moradores, que é um grande número de pessoas de idade, a gente já está pensando nisso. Ainda não batemos o martelo, mas é muito possível que a gente utilize esse terreno aqui, esse terreno do lado da igreja. Esse terreno estamos pensando seriamente em fazer um trabalho com o idoso, possivelmente um trabalho que possa acolher pessoas idosas. Uma outra coisa em relação a esse pessoal que vocês identificaram, que são assim, que dormem, né, nas casas. O que a gente poderia fazer a nível de tornar conhecida a comunidade para essas pessoas? Então a gente imagina, uma pessoa que vem aqui no bairro só para dormir, aí eu fico imaginando assim, como fazer com que essa pessoa até nem participe da comunidade. Ainda não estou pensando nisso. Mas o que a gente pode fazer para que essas pessoas conheçam, apenas isso, conheçam a comunidade. O Gabriel deu a ideia do nosso informativo, né? É uma ideia interessante. Fazer esse pessoal todo que não vem à igreja, ou que só dorme no bairro, fazer conhecer a pessoa. Nossa, mas aqui no bairro tem uma igreja que se chama Santo Emídio. Então essa pode ser uma ideia muito interessante. A gente envolver os ministros. Acho que é uma outra ideia interessante que vocês deram, de envolver os ministros aí nesses locais, a levar o informativo. Acho muito interessante. Fazer comunidade é outra coisa que me interessa. Talvez um dos problemas do Santo Emídio é que tudo aqui é centrado aqui na igreja. Eu penso que seria muito benéfico para todos se nós tivéssemos como é que é a palavra? Redes, né? Se tivéssemos assim alguns polos, não é? Um aqui, outro lá, uns 3 ou 4 fora aqui da matriz, né, digamos assim, se a gente tivesse outros lugares para formar a vida da paróquia. Então acho que é isso, né? Agora é arregaçar as mangas, tentar colocar isso. Eu acho que é importante, gente, que a gente não tem receita, né, para dar conta de tudo, e nem assim uma varinha mágica que bate e a gente consegue encontrar todas as soluções e abordar todos os assuntos, todos os problemas. Que Vila Prudente, o progresso vem e também não vem só coisa boa, né? Então a gente tem que estar preparado também para poder acolher tudo aquilo que vem e que chega, mas a gente também não pode perder o ânimo e, ao contrário, nos animar e poder nos animar mutuamente e a gente encontrar caminhos juntos. O padre aqui, eu posso ter um pouco de experiência, mas eu quero percorrer esse caminho junto com vocês e com a comunidade, porque não é o padre que vai dar a solução, é a comunidade que vai dar a solução. E a comunidade não é o padre, a comunidade somos nós, não é? Não existe comunidade existe comunidade de todos. Então vocês, na área em que vocês estão, na situação que vocês se encontram, os demais membros da comunidade com a realidade deles, os adultos, e assim vai, né, sucessivamente. Vamos trabalhar juntos, percorrer o mesmo caminho, encontrar soluções para a realidade da comunidade nesse momento. Não é, Gabriel? Sim, com certeza. E por parte do grupo de jovens, o nome do nosso grupo é JUCA, Juventude a Caminho. Qual for o caminho, a gente vai tentar trilhar junto com a comunidade. Mas eu quero que a comunidade cresça nesse caminhar. Porque todos nós caminhamos a uma pessoa só, a Jesus. Mas são vários os caminhos que levam a Ele.